Boa noite a todos. Gostaria de informar que nós já iniciaremos em breve o encontro dessa semana. Estamos só aguardando os últimos detalhes.
Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui já o encontro deste mês, né, o primeiro encontro, esse encontro extra aqui de setembro, com o deputado federal Vitor Lippe, que está aqui conosco hoje. Uma honra recebê-lo, deputado, e eu vou começar sempre, como é já de praxe das nossas apresentações, com uma iniciação sobre o que é a indústria 4.0, para que todos tenham mais ou menos o mesmo tipo de informação. Então, vamos lá. Essa é a série 4.0 em 40, uma iniciativa do Campus Sorocaba, do Instituto Federal de São Paulo, junto com o grupo de pesquisa Indústria 4.0 do campus. Para a gente entender um pouquinho o que são essas revoluções industriais, né, a gente começa lá no fim do século XVIII, com a primeira grande revolução industrial, que agora a gente está chamando de Indústria 1.0, que foi a introdução da máquina a vapor, né, para mudar os processos industriais. No início do século XX, a gente vai para a segunda revolução industrial, que a força mecânica é substituída pela força elétrica, com a introdução da eletricidade. No final dos anos 60, nós temos a terceira revolução industrial, que aí já traz toda a parte de eletrônica e tecnologia de informação, né, para a gente ter a automação da manufatura. E hoje nós estamos na indústria 4.0, que são os sistemas cyberfísicos. Um pouquinho mais sobre a primeira revolução industrial, né, a máquina a vapor de James Watt foi o impulsor desta tecnologia. Ela começou principalmente nos sistemas fabris, né, com as tecelagens, e foi o grande motor da primeira revolução industrial. Ela foi logo depois seguida pela eletricidade, e não só pela eletricidade, mas também pelos processos industriais. A gente cita aí Taylor e Ford, que foram dois grandes ícones da segunda revolução industrial, que não só trouxe a eletricidade, mas como trouxe um método produtivo totalmente diferente. Na terceira revolução industrial, a gente começa principalmente com a automação industrial, né, os PLCs ou CLPs, são os controladores lógicos programáveis, os sistemas microprocessados já com Microsoft, com Apple, com outros sistemas que já permitiam um controle muito maior dos dados que estavam circulando na fábrica. E essa terceira revolução industrial também ela conseguiu abranger mais coisas. Ela consegue entrar nas áreas de agricultura, de transporte, de medicina, de educação, justamente por essa informatização. A quarta revolução industrial, que é onde nós estamos agora, no início do século XXI, ela tem os sistemas cyberfísicos. Nós não temos nenhuma disrupção que nem nós tivemos com a invenção da eletrônica, a descoberta da eletricidade ou a máquina a vapor. Mas nós estamos hoje num ponto tecnológico que nos permite usar coisas que já existiam, mas que foram se desenvolvendo, né, para que a gente possa aplicar elas de uma maneira diferente. E a grande palavra da indústria 4.0 é a conectividade, é tudo falando com tudo. Nós temos algumas tecnologias que são os pilares dessa indústria, e aqui a gente pode comentar, por exemplo, a parte de robotização e principalmente robôs autônomos, que fazem praticamente todo o trabalho sozinho, simulações, integração, internet das coisas, que nós vamos falar bastante aqui hoje, não só a internet, mas a internet industrial das coisas também. A gente passa por essa parte de Big Data, de megadados, muita informação, e para isso você precisa de sistemas de TI robustos, realidade aumentada, manufatura aditiva, e tudo isso muito baseado em cibersegurança e nuvem. A gente só tem o que nós temos hoje graças à evolução da tecnologia da informação, que está nos permitindo trocar muito mais informação e processar essa informação praticamente em tempo real. E isso tem sido uma grande vantagem para as indústrias na sua modernização. Isso a gente consegue aplicar praticamente em todos os locais. A gente tem aqui só algumas das possíveis aplicações da indústria 4.0. Para quem já está seguindo a série, a gente tem mostrado desde aplicações em grandes empresas, né, como por exemplo nós já mostramos o caso aqui da Bosch ou da FCA Chrysler, como também em startups. Então, nós estamos tentando, o grupo está tentando tirar esse misticismo que existiu no passado, porque era uma coisa muito cara, que a indústria 4.0 só serve para grandes indústrias. Claro que ela tem uma aplicação mais fácil, mas é possível empreender com a indústria 4.0. Os nossos 2 últimos webinários mostraram isso claramente.
E por ser, claro, um instituto, né, um instituto de formação, o Instituto Federal se preocupa também com as características que esse novo profissional vai precisar ter. O Fórum Econômico Mundial mostra que 35% do que a gente tinha, nós não vamos ter mais, as profissões estão mudando. Então nós precisamos desenvolver, além das características específicas de cada área, os profissionais precisam cada vez mais de adaptabilidade. E essas são apenas algumas das características que a gente consegue colocar que mostram essa adaptabilidade no cenário industrial, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, está todo mundo tendo que fazer coisas novas. Então, eu gostaria de, após essa apresentação, agora sim, apresentar o deputado federal Vitor Lippe, que está aqui conosco. Ele é médico de formação, foi secretário da Saúde em Sorocaba por 8 anos, foi prefeito da nossa cidade aqui também por 2 mandatos em 8 anos, e ele criou o Parque Tecnológico de Sorocaba. Foi eleito prefeito empreendedor pelo Sebrae e prefeito amigo da criança pela Fundação Itaú Unicef. Quando prefeito, aqui em Sorocaba, ele inaugurou o Parque Tecnológico, um dos mais modernos à época do interior de São Paulo, com foco no envolvimento entre academia, empresa e poder público, no sistema que a gente chama de Triple Helix. No Congresso Nacional desde 2014, ele é presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoios a Indústrias de Máquinas e Ferramentas, que é um setor que está diretamente relacionado com o desenvolvimento e com a produção de equipamentos de alto valor agregado. Ele já está no seu 2º mandato e trabalha com foco na saúde e no fomento na inovação e na tecnologia. Prova desse trabalho tem sido a idealização do arranjo produtivo local, que a gente costuma chamar de APL, né, de energias renováveis da região aqui de Sorocaba, além de estar articulando o APL de agronegócio para Piedade, uma cidade cerca aqui de Sorocaba, e outras 5 cidades do interior paulista. Também tem incentivado a criação dos CDRs, os Centros de Desenvolvimento Regional, como projeto piloto no Sudoeste Paulista, com a participação das cidades de Itapeva, Capão Bonito e região. Deputado, boa noite. Obrigado por estar conosco aqui. É um prazer recebê-lo na nossa série 4.0 em 40. Tudo bem, professor Vitor. Eu quero cumprimentá-lo aí pela belíssima apresentação aqui, viu, inicial sobre aí as tecnologias 4.0, as indústrias 4.0, muito bem feita, parabéns. Quero também deixar o meu abraço aqui a toda a equipe, né, do nosso Instituto Federal. Eu quero fazê-lo em nome do professor Denilson de Camargo, está sempre em contato com a gente, é uma pessoa muito dinâmica, assim como os professores. Quero deixar meu abraço também aos alunos do Instituto Federal, os institutos federais aqui no Brasil, inclusive o nosso aqui, a gente sente que eles foram criados com uma vocação muito forte com as economias locais, com a vocação existente, né, e ele está muito voltado, né, para que o profissional, né, tenha realmente uma adequação às necessidades do mercado. Então, isso é muito bom para o país, né? Então, eu quero cumprimentar vocês. É uma instituição nova, mas veio com muita vontade, né, com muito entusiasmo, e continue contando aí com o nosso apoio, porque sabemos da importância do que vocês estão fazendo e ainda do que vão fazer, né? Então, acho que é muito importante eu manifestar aqui o meu respeito e a minha confiança, viu, professor Vitor, ao trabalho que vem sendo desenvolvido nos institutos federais. Eu agradeço, acho que prova disso é a capacidade que o Instituto Federal tem, principalmente aqui em Sorocaba, em atender a nossa demanda local, né? Eu citei o APL de energias renováveis, nós estamos montando um curso superior de energias renováveis, o nosso curso de pós-graduação e de especialização justamente será sobre indústria 4.0, claro que infelizmente foi tudo um pouquinho parado por causa da pandemia, ao início da oferta, mas nós estamos todos seguindo esse caminho. E a primeira pergunta que surge, deputado, e não pode deixar de surgir, é como que um médico se tornou um deputado muito interessado e muito atuante nessa área de indústria 4.0, de 5G, de IoT, que normalmente a gente imagina que o senhor deveria ter ido para a área de medicina, né, e não para a área de tecnologia. Como é que surgiu essa coisa?
Professor, isso começou alguns anos atrás. Eu tive uma oportunidade. Você acha que a vida tem muitas oportunidades, né? Algumas você nem espera que possam acontecer. E uma vez, lá, muitos anos atrás, eu fui convidado para uma reunião, era uma reunião política, mas por incrível que pareça, a reunião era uma dinâmica de planejamento estratégico feita pela IBM, que é uma das empresas mais respeitadas no mundo e tem uma atuação muito forte em técnicas de gestão, e eu fiquei encantado com o planejamento estratégico. Eu não conhecia, eu participei daquela dinâmica e eu fiquei muito surpreso, e eu passei, a partir daquele momento, a acreditar muito em planejamento estratégico. Bom, essa é uma parte da história. Depois, posteriormente, eu fui secretário da Saúde aqui em Sorocaba, e o que eu fiz? Fiz planejamento estratégico, viu, professor? E aí, isso me ajudou muito a poder entender os cenários, o que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia definir as prioridades, né? Como é que a gente poderia fazer a gestão das pessoas, e isso acabou, nós acabamos tendo um bom resultado, graças a um trabalho muito de planejamento. Bom, aí, enfim, eu acabei sendo candidato a prefeito, lógico, me elegi como prefeito, aí o que eu fiz? Planejamento estratégico de novo, né, professor? Porque isso já tinha me ajudado muito como secretário da Saúde durante 8 anos, eu falei, bom, vai me ajudar de novo. Então, nós fizemos 7 meses de planejamento estratégico aqui na Prefeitura de Sorocaba. Tanto é que o pessoal não aguentava mais fazer reunião de planejamento, viu, professor? E eu falava, não, o planejamento foi feito exatamente para a gente poder fazer mais e melhor. Bom, e desse planejamento estratégico, participavam todos os secretários e assessores. Nós fizemos 7 meses de planejamento, nós fazíamos pelo menos uma reunião semanal de 4 horas. Então, foi possível a gente discutir muitas questões, tanto novos modelos de desenvolvimento internacionais, como as cidades saudáveis, cidades educadoras, mas nós pudemos pegar essas diretrizes e discutir cada área de atuação do poder público, o que a gente poderia fazer de melhor na área do meio ambiente, da educação, da saúde, mas também na questão da geração de empregos, da inovação, e nós tivemos um cenário bastante interessante, porque nós sabíamos que Sorocaba era uma das cidades mais industrializadas do Brasil. Então, nós somos muito bons em manufatura, exportamos muito, o Sorocaba é um grande centro, se não o principal centro de manufatura do Brasil. Mas nós sabemos também que se foi fundamental, né, a indústria sempre foi muito forte, principalmente no século XX, no século XXI, a indústria mais importante já não é mais a manufatura, é o conhecimento, é a inovação, é a tecnologia. Por quê? Porque nós só temos uma certeza agora, né, professor, que tudo vai mudar cada vez mais rápido. E nesse cenário de mudanças, não é? Quem não tiver o conhecimento, não tiver a tecnologia, a inovação, é atropelado. Por quê? Porque nós temos que competir com o mundo inteiro. Eu falo para o pessoal de Sorocaba, aqui não adianta ser mais ou menos, não. Você tem que ser muito bom. Por quê? Porque você tem que competir com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos, com o México, com o Canadá, com a China, né, com a Coreia, não é brincadeira. Então, quando você trabalha, principalmente com o setor industrial, você tem que ser competitivo, né? Você tem que ser melhor ou igual aos outros do mundo. Bom, em cima disso, nós imaginamos que só a manufatura poderia não ser suficiente para garantir a cidade no futuro, que nós precisamos ter também conhecimento e inovação. Então, nós começamos a pensar como é que a gente poderia bolar um sistema de inovação em Sorocaba. Então, a primeira iniciativa foi criar um polo tecnológico. Então, nós começamos a fazer encontro das instituições de ensino superior e as indústrias, a Ciesp. No segundo momento, nós criamos o segundo município a criar uma lei de inovação no Brasil. E num terceiro momento, nós criamos um parque tecnológico, né? E com forte, vamos dizer, tudo que nós conseguimos fazer também para qualificar o trabalhador, para o empreendedorismo, também acabou sendo uma prioridade do nosso governo. Bom, tudo isso me fez entender melhor como é importante, se a gente quiser ter mais empregos no futuro para os nossos jovens, né, a gente tiver as famílias com mais oportunidade, nós temos que estruturar melhor as nossas indústrias. Mas para estruturar as indústrias, nós precisamos do conhecimento.
E aí sim, a minha preocupação com a tecnologia, com a inovação, porque ela é uma questão de sobrevivência do futuro. Quem tiver vai estar no futuro, quem não tiver vai ficar para trás e não vai conseguir sobreviver. Então, por isso, como eu tenho duas grandes preocupações, talvez as mais relevantes. A saúde, que é natural, os hospitais que a gente procura ajudar, até pelo conhecimento que a gente tem, pela importância que tem a saúde, mas os empregos, e a gente sabe que o emprego hoje, a oportunidade das pessoas, está diretamente relacionado à tecnologia e inovação. Então, por isso, eu gosto de inovação e tecnologia, porque eu sei que ele pode nos garantir um futuro, ou é a única forma da gente garantir um futuro. E por isso, esse entusiasmo com vocês, professor Vitor, instituições de ensino superior do país, por quê? Porque porque a gente pensa muito em tecnologia e inovação, a gente pensa em quê? Em pesquisador também, né? Em pesquisa. E 95% dos pesquisadores do Brasil estão dentro das instituições de ensino superior. Por isso o meu entusiasmo, o meu carinho, quando você leu aí o início do nosso trabalho, a gente sempre está falando em triple hélice, em desenvolvimento regional, e tudo isso sempre é para aproximar a universidade, aproximar da forma mais integral possível dos sistemas produtivos, das indústrias, dos produtores. Eu acho que isso é um ganha-ganha, por isso o meu entusiasmo. Assim, eu sou médico, mas eu quero muito que a gente tenha um futuro melhor para os nossos jovens, para as famílias, e isso passa necessariamente pela tecnologia e inovação. Maravilha. E um dos pilares da nossa indústria 4.0 é justamente a comunicação, né, que eu comentei. E para isso nós precisamos de uma internet que funcione e funcione no Brasil inteiro. Eu gostaria que o senhor comentasse, dentro do que o senhor conhece, do Plano Nacional de IoT, que é o Plano Nacional de Indústria Internet das Coisas, né? E o que é esse 5G que todo mundo já tá vendendo sem ter cheio aí no Brasil. E não sabe nem quanto vai custar, né, professor? Não sabe nem quanto vai custar. Mas as operadoras já estão vendendo. Bom, mas é o seguinte, exatamente por esse interesse de tecnologia e inovação, eu faço parte da comissão permanente da Câmara de Tecnologia, Ciência e Inovação. E, por conta disso, a gente vem acompanhando as necessidades, né, que o Brasil tem, as oportunidades que o Brasil precisa aproveitar. Felizmente, o governo federal, já há alguns anos atrás, resolveu fazer um plano nacional de IoT, de internet das coisas, que é hoje o nosso assunto, tem muito a ver com isso. Felizmente, eu fui convidado para representar o Congresso Nacional nas reuniões. Nós éramos em 27 instituições, participávamos durante um ano dessas reuniões, e teve uma coordenação, na verdade, um financiamento desse trabalho foi feito através do BNDES, e nós tivemos a McKinsey, que foi escolhida, uma melhor instituição hoje de consultoria em tecnologia de informação do mundo, então ela foi contratada, e o CPQD de Campinas, que também está entre os 5 maiores centros de pesquisa em tecnologia de informação do mundo. Então, era um time de primeiríssima, então estava lá representando as indústrias, das universidades, enfim, dos centros de pesquisa do Brasil, e eu aprendi muito lá. E nesse Plano Nacional de Internet das Coisas, qual era a ideia? Usar o planejamento, uma ferramenta, fazer um mapa, na verdade, de necessidades para acelerar o processo para a gente implantar as tecnologias IoT aqui no Brasil, que seriam e quais seriam as prioridades, quais seriam os setores que seriam beneficiados. Então, o setor cidades, com as cidades inteligentes, seria natural, o agro, que é uma vocação do Brasil, mas com a indústria 4.0 e o setor de saúde e serviços. Muito bem, definido as prioridades, então nós começamos a discutir o que o Brasil precisava fazer exatamente para acelerar, portanto, essas novas tecnologias, porque tem uma pesquisa no mundo que tem sido feita por grandes consultorias que acreditam, professor, que a internet das coisas deverá dar um impacto nos próximos 6, 8 anos de até 10% do produto interno bruto do mundo. Isso significa o seguinte: quem fizer vai estar na frente, quem não fizer não precisa nem completar a minha frase. Não aparecer, né? Não precisa nem aparecer. Então já está difícil. Quem não entrar nessa nova geração, por que isso? Porque a internet das coisas, por exemplo, dentro da indústria 4.0, que é o nosso bate-papo hoje,
ele pode dar um impacto de até 20% de aumento da produtividade. Então, isso muda tudo, né, o resultado. E aí, esse plano também tinha várias preocupações, o Plano Nacional de Internet das Coisas, né? A conectividade, que é um grande problema, sem dúvida, não dá para se falar Internet das Coisas sem conectividade, e daqui a pouco eu vou falar do 5G aí, que é um capítulo à parte. Mas dá para fazer com 4G também, dá para fazer com 4G e meio, agora já estão lançando o 4.9, né, o G 4.9, então tem aí algumas adequações para potencializar aquilo que a gente já tem, que pode, obviamente, você pode ter determinadas situações para atender a internet das coisas dentro das tecnologias já existentes. O 5G é ideal, isso aumenta em 10 até 100 vezes a velocidade de conexão. Muito bem. Mas a outra questão era a questão, professor, não é, a conectividade era realmente um problema, um fator determinante, mas a outra questão importante era a questão que você falou aqui, né, a segurança cibernética, né, a questão da privacidade de dados, a questão, inclusive, da exigência das novas normas técnicas, porque tudo é muito novo, então nós estamos trazendo muitas vezes equipamentos que não passaram pelas avaliações, né, da BNT, por exemplo, ou dos institutos de avaliação do país, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Imagine nas cidades inteligentes, se você não tiver algo com muita segurança, né, isso coloca em risco todos os sistemas que acabam passando por aquela conectividade. Então, foi muito bom, foi um aprendizado bacana, e acho que o Plano Nacional está no caminho certo. Nós estamos numa fase agora de melhorar a legislação. Eu sou autor de 2 leis nacionais para melhorar esse ambiente. Uma é a lei das antenas, hoje está demorando 2 anos em média para aprovar uma antena, ou seja, a comunidade quer, a operadora tem o dinheiro e tem uma burocracia danada nos municípios, então demora em média 2 anos, então nós estamos criando uma legislação que reduz de 2 anos para 90 dias o prazo para autorização, para concessão ou para licença das antenas, o que vai fazer com que o benefício da conectividade chegue mais rápido, onde não existe, que é um serviço essencial, e possa ser melhorado onde já existe. Está todo mundo reclamando que o sinal está ruim, porque está todo mundo usando cada vez mais internet, tem que botar mais antena. E sem dizer que o 5G, nós vamos ter que usar 5 a 10 vezes mais antenas. Então, aí, com essa lei da antena que nós temos hoje, que demora 2 anos para instalar uma antena, você não vai ter 5G nunca. Então, é preciso... A hora que a gente for começar a instalar a antena, Então, nós estamos... Eu sou autor dessa lei, tem uma outra lei também. Veja como é que as leis são, às vezes, complexas, né? Que é desonerar os sensores de IoT, que é essas conexões, né, que fazem, na verdade, a transmissão, né, porque hoje, pela legislação, lógico, a legislação foi feita antes da internet das coisas, né, então, quando foi feita a legislação, o que transmite hoje radiofrequência é celular. Então, a lei foi feita para celular, mas acontece que como o sensor de IoT, aquele pequenininho que pode ter vários numa geladeira, ou numa máquina, ou num trator, ou tal, ele se conecta um com o outro, mas pela legislação, aquilo é entendido como se fosse um celular, quer dizer, ele transmite radiofrequência, então ele tem que ter as mesmas normas de um celular. Acontece que o celular, embora as pessoas não saibam, a operadora, quando a gente compra um celular lá na operadora, ela tem que pagar uma série de taxas. Ela tem que pagar uma taxa de instalação, ela tem que passar uma taxa de fiscalização, uma taxa de funcionamento, ela tem que pagar uma taxa do Condecine, que é para o Cinema Nacional, e uma taxa também de radiodifusão do Brasil. Pô, então, parece mentira, mas um celular, né, embora essas taxas sejam de R$3, R$5, R$10, então, mas isso tem um controle do governo, é uma burocracia. Imagina você aplicar isso para cada sensor, que você vai ter dezenas numa casa ou centenas numa indústria, impossível. Inclusive porque algumas dessas taxas são anuais, imagine isso. Uma coisa inaplicável. Então, eu sou autor também de uma lei que diz o seguinte: celular tem radiofrequência, mas é celular. Agora, transmissor de IoT, os sensores, até porque os sensores,
custam muitas vezes 50 centavos de dólar, $1. Agora, vai ficar muito mais caro as taxas do que o próprio sensor, ou seja, isso inviabilizaria a aplicação da internet das coisas no Brasil. Então, nós estamos lutando, um já está no Senado, eu estou pedindo urgência lá, ligando para os nossos senadores que a gente conhece, pessoal, nós temos que aprovar isso aí. Um está no Senado, o outro nós estamos pedindo urgência na Câmara, esse das antenas, mas nós estamos próximos de levar ele para a plenária, a gente espera que até o final do ano ambas as leis, essas duas propostas, dois projetos de lei sejam aprovados, professor. É muito importante a gente colocar que o apoio político, a gente tem divulgado muito a indústria 4.0 aqui nesse canal, mas o apoio político é fundamental porque nós vamos encontrar diversos entraves legais que, como o senhor muito bem colocou, não eram nem previstos, né? Coisas que vão acontecendo, que a gente vai esbarrar em algumas coisas que a gente nem previa. E é importante a indústria saber que existe o apoio para que a gente corra atrás disso, e que a gente brincou aqui, mas que o 5G chegue na época do 5, e não na época do 6, do 7, do 8, quem sabe quando. Né? E para falar um pouco mais da nossa região, Sorocaba, como todo mundo conhece, é um dos polos industriais mais antigos, né? Nós temos aqui desde a época das ferrovias. Sorocaba tem uma história muito grande de desenvolvimento de manufatura e desenvolvimento industrial. Mas nós estamos num desafio que é transformar essa indústria de manufatura numa indústria 4.0. O que o senhor acredita que é o maior desafio da nossa região, que embora nós tenhamos casos de ponta aqui, né, nós mostramos semana passada o caso da Birmind, que é uma empresa pequena que foi comprada pela WEG, que é uma das maiores conversoras de energia do mundo, né, tudo empresa nacional, né, mas como é que a gente faz Sorocaba virar esse ponto de tanta importância assim, no cenário de 4.0? Professor Vitor, quando eu falei daquele Plano Nacional de Internet das Coisas, uma das questões importantes para acelerar o processo de soluções, né, é criar os centros de competência no Brasil. Naturalmente que o centro de competência do agronegócio deve estar em algum lugar onde existe muito agronegócio. O Centro de Competência e Desenvolvimento de Novas Soluções para a Saúde provavelmente vai estar em algum grande centro de pesquisa em saúde. E a indústria 4.0, eu espero que o Centro de Competência esteja onde as indústrias estão, porque é ali que você vai exatamente testar e desenvolver essas novas soluções tecnológicas. E aí, Sorocaba está bem posicionado, viu, professor? Pela pesquisa que a gente está levantando, possivelmente Sorocaba seja a cidade com mais indústria do país. Nós estamos levantando isso pelo valor adicionado da indústria, né? Então, eu vou aguardar um pouco mais, mas eu tenho certeza já que nós somos entre as 3 maiores do país, e nós temos aqui, para o senhor ter uma ideia, nós temos próximo de 370 indústrias de médio e grande porte em Sorocaba. Isso é uma riqueza extraordinária. E nós temos uma atuação em várias áreas. Em metal mecânica, Sorocaba está entre as 2 maiores. Em eletroeletrônica também, né? Quando você vai ver setor automotivo, nós somos muito fortes. Em autopeças, possivelmente a maior do país. Então, são setores diversificados. Nós temos também indústrias plásticas, indústrias de embalagem, indústrias de reciclagem, uma série de outras áreas muito interessantes. E isso faz de Sorocaba uma oportunidade muito grande para que a gente possa trazer um centro de competência para cá. E eu estou lutando muito para isso. O Instituto Federal faz parte desse grupo. Nós conseguimos entrar em contato com o ministro, nosso ministro de Ciência e Tecnologia, ministro Pontes, esteve aqui. Eu conversei com ele e falei, ministro, se o senhor quer que o centro de competência seja um lugar onde tem muita indústria, é aqui, né? E aqui nós também temos uma facilidade de articulação com grandes instituições de pesquisa e de ensino. E aí eu mostrei todo o potencial do Instituto Federal, da Unesp, da UFSCar, da Facens, da FATEC, né, que são todas elas, de uma certa forma, ligadas muito ao setor indústria, né, quer dizer, são vocacionadas para isso. Além disso, Sorocaba tem um parque tecnológico de terceira geração,
Tá? Nós temos vários centros de pesquisa dentro dessas indústrias. Sorocaba, entre as 100 indústrias globais mais fortes do mundo, 8, né, nós temos aqui em Sorocaba essas indústrias. Então, nós temos aqui realmente empresas de altíssima qualidade, né? Cadeias produtivas fortíssimas aqui, desde a Toyota até a Flex, a Case New Holland, que é uma das líderes em colheitadeiras do Brasil, a JCB, que é líder em reta escavadeira, a ZF, aí, que é líder em câmbios automáticos, tem a Dana, tem aí uma das maiores empresas do mundo de baterias está aqui também, em Sorocaba. Enfim, então nós temos a Flex, que é uma gigante multinacional americana, inclusive a maior fábrica de placas e painéis solares do Brasil está aqui em Sorocaba também. Isso é muito bom, até para os jovens que estão nos ouvindo aí, porque a gente quer muito que a gente aproveite isso. Mas como é que a gente pode manter Sorocaba como uma das grandes, ou se não a principal liderança em manufatura e indústria do Brasil? É com tecnologia e inovação. E a geração 4.0 que está começando agora, ela é muito nova ainda, né? Ninguém tem isso no mundo ainda implantado. Isso está começando. Então, é o que a gente chama, é uma janela tecnológica, uma oportunidade, uma janela que se abriu para todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Se a gente acelerar aqui, se a gente trabalhar junto, eu sei que nós não somos mais fortes nem os melhores em pesquisa do mundo, mas se a gente se juntar aqui num plano nacional, fizer um trabalho conjunto, juntando as universidades, os pesquisadores, a gente fazendo as respostas de qualificação de mão de obra, adequação dos cursos e tudo mais, eu acho que dá para enfrentar essa briga aí, né? Vamos dizer, de uma forma bem, vamos dizer, bem estruturada. Então, eu quero muito continuar lutando para que a gente valorize a indústria 4.0, a internet das coisas, que a gente valorize esse trabalho conjunto das universidades junto com as empresas e das empresas junto com as universidades. Hoje nós temos uma legislação que estimula, que valoriza, que incentiva esse tipo de relacionamento, porque nós precisamos do conhecimento e nós precisamos da riqueza que é produzida dentro das indústrias. Aí, quando a gente junta conhecimento com gerador de riqueza, a gente produz muito mais riqueza, muito mais produtividade. Então, é transformar o que a gente diz, transformar conhecimento em PIB, né? Produto Interno Bruto. Isso significa gerar mais riqueza, significa gerar mais emprego, mais oportunidade, né? Então, acho que esse é o caminho dessa competitividade que nós esperamos, e a gente vai continuar lutando por isso. E a gente espera que Sorocaba possa ser escolhida, lógico. O que nós estamos aqui fazer? Estamos fazendo o quê, professor? Planejamento estratégico. Né? De novo, né? Voltamos para ele. Nós estamos fazendo um planejamento estratégico para mostrar, né? E aí está nos ajudando uma representante aqui no Estado de São Paulo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A professora Regiane. A professora Regiane está nos ajudando, está nos colaborando, o pessoal da Ciesp, o pessoal da FATEC, da Unesp, e todas as universidades do Instituto Federal. Então, nós estamos fazendo encontros para levantar as informações e apresentar uma proposta para o governo federal, para dizer o seguinte: olha, Sorocaba é o melhor lugar, né, para que a gente possa criar um ambiente favorável, naquele triple hélice, como o senhor falou aí, né, tendo uma governança, quer dizer, tendo alguém coordenando, o grupo coordenando e juntando pesquisa. E outra, a gente pensa hoje que o pessoal que está nos ouvindo aí, uma das formas de se obter respostas mais rápidas é em rede. Não precisa cada um trabalhar isoladamente. Ao contrário, o que a gente espera é que a gente possa, tendo um desafio dentro de uma indústria, a gente possa trabalhar em rede para encontrar soluções. A gente aprendeu muito aí com a pandemia, né? Eu lembro aqui em Sorocaba, dos respiradores, né? Estava faltando respirador no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, a gente precisava criar tudo novo, né? Com a levada da pandemia, você não podia usar as UTIs já existentes, você tinha que criar tudo novo. Então, foi uma correria muito grande para a gente criar. Como é que foi criado isso? Foi incrível. Eu participei também, como eu participo da Frente Parlamentar de Apoio às Indústrias de Máquinas e Equipamentos, então nós participamos junto desse desafio que a Flex aqui de Sorocaba, vamos dizer, aceitou. Qual era o desafio? A gente produzir aqui no Brasil, com componentes nacionais, o mais rapidamente possível, respiradores. E foi muito difícil, porque uma parte desses equipamentos
Somente os mais, vamos dizer, estratégicos vinham de fora. Vinham da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, e aí nós não tínhamos equipamentos que estavam sendo utilizados em outros lugares do mundo. E aí várias indústrias se juntaram, né, com financiamento do governo e tudo mais, todo mundo correu atrás. Conclusão: praticamente uma indústria como essa, que demoraria 3 anos para ela poder nacionalizar esses produtos importados, montar uma linha de montagem e produzir, nós fizemos em 90 dias. É incrível. Isso só pode ser feito porque foi trabalhado em rede e porque houve esse conceito de triple hélice, que a gente juntou todo mundo. O desafio é esse aqui. Conclusão, fizemos bonito, algo que a gente nem imaginou que fosse tão rápido. Então, desenvolvemos válvulas aqui no Brasil, várias empresas começaram a correr atrás, uma delas achou, conseguiu desenvolver válvulas especiais que a gente sempre importou, sempre, e agora nós temos aqui. Alguns circuitos nós conseguimos desenvolver no Brasil e assim por diante. Então, eu estou muito convencido de que, mesmo na pandemia, a gente aprendeu algumas coisas, né? Que a gente, quantas universidades criaram novas soluções, né? Então, você precisa trabalhar por problemas, eu acho que isso é muito bacana, e quando você trabalha em rede, o resultado realmente é outro. E é isso que a gente espera, que, se aprovado esse conceito aqui em Sorocaba, nós possamos fazer de Sorocaba um grande centro de soluções, porque a partir daqui, essas soluções vão para as indústrias do país, para as outras indústrias de outras regiões do país. Eu acho que esse é o papel claro que a academia, né, e aí, claro, nesse contexto, o IFE especificamente, o Instituto Federal aqui de Sorocaba, não só de Sorocaba, somos 36 campos só no estado de São Paulo, fora o que nós temos Brasil afora. Né? A gente tem desde a formação técnica até a formação de mestrado e doutorado, pós-graduação. Eu acho que essa é uma ponte muito importante. A gente busca parceiros de pesquisa, essa iniciativa que nós estamos aqui é justamente para divulgar a indústria 4.0, o que vem acontecendo, e não só o da grande empresa, porque isso é fácil. A gente falar em Flex, falar em ABB, falar em alguns grandes players do mercado é muito simples, né? Mas nada acontece, como o senhor muito bem colocou, nada acontece por acaso. É importante a gente ter essa sinergia entre indústria, entre academia, entre cadeias produtivas, o pessoal, a mão de obra, teoricamente, os nossos alunos que eventualmente vão todos se colocar no mercado de trabalho nessa nova forma que nós estamos vendo. Né? E aí eu gostaria de deixar um agradecimento especial, né, do nosso diretor, professor Denilson, a você por todo esse apoio que o senhor vem dando, direcionando emendas parlamentares para nós, para a gente comprar laboratórios, né, para a gente ter laboratórios de última gestão, de última versão dentro do IFE, porque é importante o aluno sair da escola com a mesma tecnologia que ele vai encontrar na indústria, principalmente nesse ambiente que nós estamos conversando aqui, de mudanças acontecendo muito rapidamente. Essa atualização e esse apoio é muito importante para nós. E aí, só para a gente encerrar, antes de eu abrir para as perguntas, qual que é a sua expectativa para o Brasil nesses próximos anos, claro, com foco na área industrial do 4.0? Bom, professor, eu estou na vida pública porque eu acredito que o futuro deva ser melhor, né? Então, a gente tem trabalhado com foco no futuro. O Brasil tem muitas oportunidades. Na verdade, o Brasil é um dos países, vamos dizer, com o melhor potencial do mundo. E não é só por conta das riquezas minerais, nós somos entre os 2 maiores do mundo, né? Em agricultura, nós temos um país com maior oportunidade e vai ser realmente o grande celeiro de alimentos do mundo, que ninguém vai deixar de comer. Portanto, a gente tem um mercado aí fortíssimo, porque aqui é mais fácil produzir, nós temos mais condições e desenvolvemos muita tecnologia, então a produtividade do Brasil está acima, inclusive, da produtividade do mundo, o que é ótimo. Então, temos essa força extraordinária. Temos a questão de energia do Brasil, é muito favorável também. Nós estamos vendo agora a energia eólica. O Brasil é um dos países, por incrível que pareça, que mais tem pontos para colocar energia eólica no mundo. E também de energia solar nem se diz, né? Porque o Brasil tem uma riqueza extraordinária, inclusive aqui
Sorocaba tem um sol para cada um. Nossa senhora, aqui parece que sobra sol, né? Sobra sol. Para exportar, né? Então, a gente tem uma condição aqui, inclusive, de insolação, né? De geração de energia por metro quadrado, muito superior à Europa. Então, tudo isso é vantajoso. Mas, além disso, a gente tem uma outra coisa, uma outra grande vantagem. A questão do mercado, né? O Brasil é o quinto maior mercado consumidor do mundo. E sem mercado não existe nada, né? Ninguém vai produzir para ninguém. Você precisa produzir para mercado, para quem vai consumir. E isso é muito forte. O Brasil é um dos maiores países do mundo, né? Em número de habitantes, inclusive. Então, a gente tem uma força extraordinária, precisamos aproveitar bem isso a favor do Brasil. Eu espero que a gente possa ter um futuro bem melhor, porque nós vivemos uma fase muito ruim nos últimos 30 anos. O Brasil cresceu 50% menos que a média do mundo. Significa o seguinte: nós temos, os nossos jogadores são de primeiríssima qualidade, nós estamos na terceira divisão. Não é possível isso, né? Precisa exigir mais, ou seja, aproveitar melhor essas potencialidades todas que nós temos. E isso nós conseguimos se a gente conseguir ter um ambiente melhor de mercado, para as indústrias poderem crescer, para a gente poder exportar mais, ser mais competitivo. Então, precisamos modernizar o Brasil no sentido de desburocratizar a questão tributária agora do Brasil, que é fundamental a gente aprovar a reforma tributária, porque esse é o maior problema das indústrias brasileiras. Inclusive, muitas indústrias do exterior vêm para cá, não conseguem, ficam no vermelho no Brasil. Elas só não vão embora porque o mercado é grande, aqui elas não querem perder a possibilidade de entrar nesse mercado. Mas elas perdem dinheiro aqui porque o sistema tributário é muito ruim, é muito inseguro, é muito complexo, e o imposto em cima da indústria é o mais elevado do mundo, né? Hoje a indústria que paga próximo de 44%, 46% de imposto. No mundo, a média é 23%, 22%. Então, lógico que isso prejudica muito e atrapalha muito as nossas exportações. Então, essa é uma agenda. Bom, esse ano já era para ser um ano bom. Com a pandemia, né, a gente já estava com a expectativa aí de crescer, né? Ela pegou todo mundo de surpresa. Exatamente, Mas aí a gente não tem como escolher, isso não dá para planejar. Eu que gosto de planejar, não teve como, né? Não teve chance. Foi imprevisto, né? Foi imprevisível. Mas nós íamos ter a expectativa de crescimento desse ano, professor, era 3,5%, e o que seria ótimo. Faz muitos anos que a gente não cresce 3,5%, né? A gente ficou aí no negativo, no 0, no 1. Só o crescimento vegetativo do Brasil é 1,3%. Se você crescer até aí, você não cresceu, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, crescer 3,5% já é importante, mas não conseguimos por conta da pandemia. Mas isso deve acontecer o ano que vem. Por quê? Porque nós vamos ter vacina aí no começo do ano que vem. Então, isso vai trazer uma maior normalidade vamos dizer, para a população, mais segurança, inclusive para outros setores que estão sofrendo muito, poderem ir voltando à normalidade, quer seja setores de serviços, né, o setor de turismo, eventos e tantos setores, né, as lojas, está todo mundo ainda muito receoso, preocupado e inseguro sem as vacinas. Então, com as vacinas, a gente vê um cenário muito favorável, né? Tanto para crescimento, a aprovação da reforma tributária, mas também a lei do gás, que foi aprovada agora. Isso cria um ambiente muito melhor, isso deve reduzir nos próximos anos, diminuir bastante o preço do gás. Aí você vai falar, bom, e eu com o gás, né? Acontece que o gás pode ser uma opção se ela tiver um valor menor do que é hoje. Hoje o gás no Brasil é um dos mais caros do mundo. Aqui é 4 vezes mais caro do que nos Estados Unidos, né? E o dobro praticamente do valor da Europa. Então nós fizemos agora uma legislação que vai abrir o mercado. Isso foi feito na Europa, baixou 50% o valor do gás lá na Europa. E a gente acredita que isso também vai acontecer aqui no Brasil, tirando o monopólio. Várias empresas vão disputar para oferecer o gás que hoje a gente está jogando fora, o gás das bacias de pré-sal, tá? Hoje, em vez da gente consumir esse gás, nós estamos reinjetando na bacia. Você não pode jogar ele, quando você vai puxar o petróleo, vem o gás e vem o petróleo. Nós tiramos o petróleo e o gás você reinjeta para não dar poluição na natureza, quando você deveria o quê? Tirar esse gás para baixar o preço do gás, e não reinjetar lá. Mas isso
Agora, com a nova legislação que foi aprovada agora semana passada, eu acredito que isso vai dar impacto. E isso vai baixar o custo de várias empresas que precisam muito de energia, deve diminuir o custo dos botijões de gás para as donas de casa, que vão ter, na verdade, uma condição de usar esse recurso para fazer outras compras, e mais, melhora até, diminui o custo, inclusive, do agronegócio no Brasil. Por quê? Porque uma parte dos fertilizantes e defensivos agrícolas utilizam o gás. Então, isso acaba reduzindo o custo da produção nacional e vai gerar aí, certamente, mais de 1 milhão de empregos no Brasil. Isso também é um potencial estratégico forte. E vemos outros cenários aí também favoráveis. Eu acho que agora, com essa questão da internet das coisas, a gente vai poder melhorar a competitividade das nossas indústrias. Nós estamos melhorando o ambiente para a criação de startups no Brasil, estamos conseguindo reduzir o custo financeiro do Brasil, que era um gravíssimo problema, professor. Aqui nós tínhamos os juros mais elevados do mundo, é onde os bancos mais ganham no mundo. Por quê? Porque é uma concentração bancária. À medida que você tem agora as fintechs, os bancos digitais, que foi autorizado por lei, né, nós criamos essa legislação, eu participei dessa discussão, a gente começa a diminuir um pouco o lucro para ter mais gente disputando o mercado. Então, tudo isso faz com que a gente tenha cenários favoráveis para a retomada do crescimento e dos empregos no Brasil. Ou seja, sua expectativa é uma expectativa otimista para o nosso país. Otimista. Eu entendo que nós vamos viver tempos bem melhores do que nós já vivemos até aqui. Maravilha. Bom, para a gente encerrar, nós temos um dos nossos professores, chama-se Dalton, ele até me mandou uma mensagem aqui, falou, olha, o deputado tem um prêmio do IPEG ali, de gestão, de prêmio de gestão, né? E ele mandou até agradecer o senhor, foi um prêmio na época que o senhor era prefeito da cidade de Sorocaba, né, que ele falou, olha, ele falou tanto aí de planejamento estratégico, de gestão, e ele tem um prêmio para justificar tudo que ele está falando. Ele pediu para eu dar os parabéns para o senhor e lembrá-lo disso. E para encerrar, como nós já estamos um pouquinho em cima da hora, eu queria fazer só um último questionamento que veio até do nosso diretor, né? Sorocaba se apresenta como uma das cidades do país com maiores possibilidades de implantação, inclusive do conceito de cidades inteligentes. Um breve parênteses, nós já temos aqui na cidade de Sorocaba a Facens, a nossa faculdade de engenharia, ela já tem o campus inteligente, que é um simulador disso. O senhor acredita que isso pode se concretizar, Sorocaba, com as políticas de IoT, vindo essa incumbência da indústria 4.0 para a cidade de Sorocaba? Nós temos capacidade de transformar isso e principalmente concretizar para transformar Sorocaba numa cidade inteligente? Acredito, Vitor, acredito, e vou dizer mais algumas coisas que nos ajudam. Além dessa luta para a gente transformar Sorocaba na primeira região, vamos dizer, tecnológica, né, para a indústria 4.0, primeiro centro de competência, a ideia é que nós tenhamos a primeira região 5G do país, né, industrial, que vai ser muito bom. Então, por quê? Porque os nossos contatos agora vão ser com a Anatel, com o Cidtel Brasil, com as grandes operadoras, para dizer, olha, o projeto é esse aqui, todo mundo vai ganhar. Então, essa é a ideia do nosso planejamento, pensar como apresentar Sorocaba como uma grande opção. Tem uma outra grande vantagem aí para a cidade também. É lógico que isso vai gerar oportunidades, empregos, a competitividade de Sorocaba, atrair mais empresas para cá, permitir que as empresas tenham um crescimento mais acelerado ao longo do tempo. Mas, além disso, nós temos já uma outra vantagem aqui, competitiva, é que Sorocaba já tem 400 quilômetros de fibra ótica, tem poucas cidades do Brasil com essa condição. Isso começou lá na época que a gente era prefeito, e essas fibras estão aí, mas estão sendo um pouco utilizadas, né? Então é preciso aproveitar esse potencial desses cabos de fibra ótica. Por sinal, a empresa que mais produz cabos de fibras óticas do Brasil também é aqui de Sorocaba. Então você vê que Sorocaba, quando você começa a ver, você tem coisas maravilhosas aqui, né, que é a Prysmian Pirelli, é uma grande fábrica de fibras, cabos de fibras óticas. Então, a gente acredita que nós temos condição, sim, de fazer isso. E agora nós temos aquela condição das cidades inteligentes no conceito também da iluminação pública, né, professor? Que é fazer uma concessão
para que os postes de iluminação possam ser substituídos por lâmpadas LED, mas com postes inteligentes. E aí, os próprios postes poderiam fazer a conectividade, né, fazendo a cidade ser uma grande conexão, né, uma grande integração. Já algumas cidades do Brasil já estão fazendo a licitação para essa transformação, onde você faz a concessão da iluminação, que hoje é a responsabilidade da prefeitura, passa por uma empresa que tenha a obrigatoriedade de implantar, substituir as lâmpadas de LED, e ela se paga em grande parte. Por quê? Porque a lâmpada de LED tem 50% a menos no consumo de energia, além de ser muito melhor, iluminar muito mais, mas com os postes inteligentes, isso passa a ter uma conectividade incrível, inclusive para poder utilizar hoje os sistemas de telemetria à distância, né? Por exemplo, hoje, imagine o trabalho para fazer os medidores de energia e de água aqui da cidade. Você tem que ter um funcionário que vai lá, briga com o cachorro, bate na porta, uma dificuldade danada, né? E outra, sabe qual é o erro médio das leituras de água aqui de Sorocaba? E é uma média, né? Acima de 15%. É o erro humano. Então, a gente tem uma grande... Imagine em tempo real isso, você botando um sensor lá que transmite a informação, você tem uma avaliação do que está acontecendo em full time, com zero de erro, com um custo extremamente diminuído, você não vai gastar esses custos todos operacionais, né? Enfim, então nós temos aí um mundo muito promissor pela frente, vai ter muita mudança, como o senhor falou, os jovens precisam ficar atentos, porque as profissões vão mudar, as atividades. Isso pode ser ruim para quem já é mais velho, mas para quem é novo é uma grande oportunidade. Então, está a oportunidade aí de fazer um curso técnico. Exatamente. Se reciclar, mas os jovens já podem começar com essas novas, porque hoje não tem quase ninguém que seja especialista em internet das coisas, ou em conectividade, são coisas muito novas, ou em 5G, e essas novas tecnologias precisam novos conhecimentos, né? Imagina uma máquina aí que é robotizada, que tem sensor, que tem tudo, quem vai mexer com essa máquina vai ter que entender um pouco de tudo, né, professor? De eletrônica, de robótica. Não fugir, né? De programação, de conectividade, e eu acho que esse é um papel muito bacana, e eu quero cumprimentar vocês, porque eu sei do entusiasmo de vocês por essas novas tecnologias e do desejo de vocês poderem atender os nossos jovens da melhor forma possível, porque formando bem os nossos jovens, nós estaremos certamente ajudando muito a nossa cidade. Por sinal, professor, Sorocaba é conhecida como uma cidade que tem muita qualidade no seu trabalho, né, dos seus trabalhadores. É realmente uma cidade muito diferenciada. Eu sei porque várias unidades aqui de Sorocaba, que são globais, existem em vários pontos do mundo, em dezenas de locais do mundo, tem a sua melhor unidade aqui em Sorocaba, ou seja, conseguem ter a menor, menos não conformidade, ou seja, tem menos problemas aqui de qualidade por conta da qualidade da mão de obra de Sorocaba. Isso é uma riqueza que nós temos que continuar mantendo um trabalho maravilhoso de vocês e continuo contando com o nosso apoio nas emendas. Eu sei que a gente tem que ajudar os hospitais, mas a gente não vai esquecer de vocês. Estamos trabalhando também para dar um retorno para vocês. Eu conversei sexta-feira com o secretário de Educação, o secretário Rossielli, exatamente para pedir todo o apoio aí para a cessão do espaço aí por 60 anos, conforme vocês solicitaram. Hoje eu liguei para a assessoria deles, estamos cobrando isso, porque a gente sabe que isso vai ser importante e certamente nós vamos ter um crescimento das atividades do Instituto Federal aqui de Sorocaba, porque sabemos dos princípios e sabemos também aí da preocupação, né, e do compromisso que vocês têm de fazer o melhor. Então, um forte abraço. Muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar um tempo aí, quase uma hora que nós já estamos aqui, depois de um feriado, né, pelo apoio que o senhor tem dado para nós aqui do Instituto Federal, e por essa conversa, acho que franca, diferente um pouquinho do modelo que o nosso pessoal está acostumado, mas eu conversando com a sua assessoria, a gente achou ela mais interessante, uma conversa mais franca, para explicar o que está acontecendo, né? A indústria 4.0 não é só a indústria, é tudo que envolve
em volta dela. São os empregos que ela traz, é a cidade onde você mora, é tudo isso. E por tudo que aconteceu, né, é importante de vez em quando a gente sair um pouquinho dentro da caixa para entender um pouco mais o cenário global. Eu agradeço novamente, deputado, por tudo que o senhor comentou aqui com a gente, por essa conversa franca e gostosa que nós tivemos aqui. Passou o tempo e eu estou controlando só pelo tempo mesmo. E já deixo o convite para todos que estão nos assistindo para o nosso evento, que ainda vai ter um evento em setembro, no final do mês. Na última terça-feira do mês, nós teremos o evento de setembro. Muito obrigado e até mais a todos. Um forte abraço. Um abraço para vocês, estou sempre à disposição.